Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leão Sorácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar sobre a leitura e a interpretação de tabelas e gráficos. Vem comigo! Bem pessoal, então referente a esse conteúdo que eu falei aqui no início para vocês, nós vamos começar discutindo sobre as tabelas. Então, do que se trata quando falamos de uma tabela? O que é uma tabela? Uma tabela é nada mais nada menos que uma estrutura utilizada para organizar informações sobre determinado assunto que esteja em discussão. Essas informações elas podem ser qualitativas ou quantitativas e vocês vão entender isso melhor na própria tabela, né? Como assim qualitativas e quantitativas? Bem, pode ser que alguns dados que apareçam na tabela sejam dados numéricos, e aí nós vamos chamar de variáveis numéricas, né, que são as características dos dados que podem ser medidas por meio de quantidades. E também nós vamos encontrar em uma tabela as variáveis categóricas, que são as características que indicam a categoria de acordo com propriedades qualitativas, ou seja, vai dizer a que grupo aquela determinada coisa pertence de acordo com a característica que ele possui qualitativa e não numérica, tá certo? Então vamos observar isso por meio de situações, né? Então a primeira situação que eu vou discutir que envolve a tabela, uma tabela é essa aqui. E a situação ela diz o seguinte: Pedro resolveu ir com mais 4 amigos na lanchonete do colégio em que estudam para comemorar seu aniversário. A lanchonete apresentou os seguintes preços de lanches, e aí os dados vão ser mostrados na tabela. Nós temos os lanches aqui, né? Os tipos de lanche: hambúrguer, americano, x-salada, batata frita, suco de laranja e vitamina. E nós temos os preços respectivos na segunda coluna aí. O hambúrguer R$ 2,70, americano R$ 3,40, x-salada R$ 3,50, batata frita R$ 4,30, suco de laranja R$ 1,80 e R$ 2,00 a vitamina. Nós temos aqui nessa tabela aqui, a primeira coluna apresenta a variável categórica, né? Nós vemos aqui uma característica, então os grupos de cada tipo de lanche, o tipo de lanche hambúrguer, o tipo de lanche americano e assim vai. E nós temos aqui na segunda coluna a nossa variável numérica, que é o preço. Então o preço vai indicar o valor de cada uma desses objetos, que é o lanche, tá certo? Então aqui nós vemos essas variáveis, também vai aparecer no gráfico, tá? Mas como estamos discutindo agora as tabelas, nós estamos vendo que na tabela isso também aparece. Bem pessoal, e a pergunta dessa situação é a seguinte: eles pediram 3 hambúrgueres, 2 americanos e 5 batatas fritas. Além disso, pediram 3 sucos de laranja e 3 vitaminas. Quanto pagou cada um dos amigos se eles dividiram o valor igualmente e deixaram o aniversariante sem pagar? Bem, então nós vemos aqui que vamos ver quanto é que pagaram no total no final, né? Cada um pagou o que cada um pagou no final, depois de fazer o lanche. Então, foram 3 hambúrgueres pedidos, 3 de 2,70, então isso vai dar uma quantidade de 3 vezes 2,70. Nós tivemos um pedido de 2 americanos, então multiplicando 2 por 3,40, nós obtemos o valor que vai ser pago referente a esse pedido. Foram pedidos 5 batatas fritas, então nós vamos ter que multiplicar 5 por 4,30 para saber o valor. Foram pedidos 3 sucos de laranja, então 3 por 1,80, né? Cada suco vale 1,80. E nós vamos ter que multiplicar 2 por R$2, né? E foi o pedido referente à vitamina. Foram 2 vitaminas, cada uma custa R$2. Então, para saber o preço, nós vamos ter que multiplicar. Bem, 3 vezes 2,70, isso vai dar 8,10. Então, foi pago 8,10 no pedido referente a hambúrguer. 2 vezes 3,40, isso vai resultar em 6,80. Nós tivemos também 5 vezes 4,30, isso vai resultar em R$21,50. E foram pagos R$5,40 nos 3 sucos de laranja, né? 3 vezes 1,80, 2 vezes R$2, isso vai dar R$4. Então no total foram pagos, essa soma total aí vai dar o quê? R$45,80. Só que nós vimos lá que esse valor total ele foi dividido para dos 5, 4 amigos, né? Porque o aniversariante não pagou. Então R$45,80 dividido por 4, isso vai resultar em R$11,45. Esse é o valor que cada um dos amigos de Pedro, que é o aniversariante, pagou por essa ida aí na lanchonete da escola. Vamos ver mais uma situação aqui que envolve tabela, e a situação é essa aqui, pessoal. Os números de consumo apresentados na tabela a seguir foram calculados com base em uma família de 4 pessoas de uso moderado,
sem excessos, que tomam banho uma vez por dia e possuem apenas um aparelho de cada espécie. O preço do quilowatt-hora é de 40 centavos. Bem, então aqui nós temos uma tabela que mostra aqui, né, como é que é o consumo de uma família, né? Uma família tem os seguintes aparelhos: o aparelho de som completo, elas gastam, o consumo de quilowatt-hora por mês dela é de 4 kWh referente ao aparelho de som, 24 kWh referente ao chuveiro elétrico, 12 referente ao ferro elétrico, 21 referente à geladeira, 12 kWh por mês referente ao televisor e 15 kWh referente ao microcomputador. Então esse é o gasto mensal referente a todos esses aparelhos que a família utiliza na casa lá deles, que eles possuem. Então a pergunta é: qual o gasto mínimo que a família teria por mês de acordo com as informações que aparecem na tabela? Nós sabemos que quantos quilowatt-horas eles gastam em um mês, né? Por mês. Se esse é o gasto de cada um desses aparelhos aí. Então nós precisamos fazer a soma de todos os aparelhos para saber qual que é o gasto mensal, sendo que todos os aparelhos compõem lá o gasto mensal da família. Quando somamos, isso resulta em 88 kWh. Se você somar 4 com 24, com 12, com 21, com 12, com 15, isso resulta em 88 kWh, sendo que 1 kWh custa 40 centavos, então você vai ter um gasto de 88 vezes 0,4, 0,40, né? Isso vai resultar em R$ 35,20. Então esse é o gasto mensal lá da família referente a esse gasto aí, de acordo com as informações da tabela. Mais uma tabela aqui pra gente, pessoal. Uma fábrica caseira que produz pão de mel recebeu a seguinte encomenda. Então nós temos aqui quantidade de pão de mel: 24 com recheio de brigadeiro, 36 com recheio de castanha, 48 sem recheio nenhum, né? Dos tipos de pão de mel que foram solicitados e entregues. Bem, os pães devem ser embalados em sacolas que têm capacidade máxima para armazenar 12 pães. Observando as informações que aparecem na tabela, responda quantas sacolas são necessárias para embalar todos os pães encomendados. Bem, então o que nós precisamos observar aqui é que para 24, né, que foram os pães de mel com recheio de brigadeiro, nós temos que esses 24 podem ser separados em dois grupos de 12, né? 24 é 2 vezes 12, então eu posso separar como 12 mais 12. Ou seja, eu precisaria de duas sacolas para poder armazenar todos esses pães. Já os 36 pães aqui, que é os pães de mel que tem recheio de castanha, observe que 36 é igual a 3 vezes 12, que é 12 mais 12 mais 12. Eu poderia separar em 3 grupos de 12, ou seja, eu precisaria de 3 sacolas para embalar todos esses 36 pães. Já os 48 pães, pessoal, 48 é 4 vezes 12, que é 12 mais 12 mais 12 mais 12. Ou seja, eu conseguiria separar em 4 grupos de 12 para poder armazenar esses pães aqui. Então, eu precisaria de 4 sacolas para armazenar todos esses pães. Então, se eu somar 2 sacolas dos 24 pães com recheio de brigadeiro, mais 3 sacolas com recheio de castanha, mais 4 sacolas dos sem recheios, eu precisaria de 9 sacolas para poder embalar todos esses pães aqui, né, feitos nesse pedido. Bem, com essa última situação aqui, eu encerro essa nossa aula. Desejo um grande abraço a todos vocês e até a próxima.